O poder da rendição, é isso mesmo, meus amigos. O poder da rendição. Em qual área você precisa se render nessa data de hoje, do dia 17, para as coisas melhorar, para as coisas fluir melhor? Olá, meus amigos, Titiuzão, mais um dia aqui com você, nesta noite maravilhosa do dia 17, é isso mesmo. Eu estou gravando esse vídeo à noite. Geralmente eu gravo pela manhã, logo pela manhã eu estou com você na terapia motivacional, na reflexão diária. Só que, pessoal, não foi possível hoje pela manhã, porque eu fui numa vigília, uma vigília cristã, uma vigília evangélica, porque eu sou cristão, né? E cheguei muito tarde e acabei perdendo a hora. Não deu para gravar mais cedo, mas eu não deixo de estar aqui com você todo santo dia pela manhã. Não deixo de estar com você todo santo dia pela manhã. Quando acontece algum imprevisto que não dá para me gravar, com certeza eu vou gravar em um outro horário, mas eu mantenho a disciplina. Eu tenho a disciplina de estar com você todo santo dia, levando para você uma injeção de ânimo, uma injeção de Valmec, que é o que você precisa hoje na sua vida, dessa terapia motivacional, né? Em qual área da sua vida você precisa se render? Você tem brigado com os vícios? Tem brigado com o alcoolismo, com as drogas? Você tem brigado com seu cônjuge? Você tem brigado aí, né, com uma empresa que não está prosperando? Em qual área você precisa se render? Parar de brigar com aquilo que precisa de um tempo, aquelas coisas que precisam de um tempo para poder se consertar. Você é uma pessoa que sabe que não pode ter contato com álcool, mas mesmo assim insiste em ir para o bar, insiste em beber. Aí as desgraças começam a acontecer na sua vida. Em qual área você precisa ter uma consciência e se render, parar de brigar, parar de discutir com seu cônjuge, parar de ingerir muito álcool, muita droga. Você precisa se render, aceitar que não dá mais, para continuar nessa situação. Então é necessário se render, parar de brigar. Quando o seu cônjuge ele vier te atacando com 7 pedras, a melhor resposta é o silêncio. Em qual área você precisa dar um tempo, deixar que as coisas se encaminhem naturalmente? Você é uma pessoa que passou anos forçando as coisas a acontecer na sua vida e nada aconteceu da maneira que você queria, né? Você colocou a pressa nas coisas que devem ser naturais. Nós devemos ter o tempo. Há tempo de nascer, tempo de crescer e tempo de morrer. Então, qual é o tempo da sua área, a área da sua vida que você precisa se render, deixar as coisas acontecer naturalmente, deixar as coisas se encaminhar, não se preocupando com o futuro, porque a nossa vida passa rápido, a nossa vida passa correndo e nós esquecemos de usufruir, nós esquecemos, né, de viver, pensando no dia de amanhã, vivendo no futuro e desenvolvendo uma ansiedade. Aquela ansiedade de roer as unhas e o tempo está passando e você está vivendo lá no futuro. Ou caso contrário, você é uma pessoa que vive no passado, então desenvolve uma depressão. Em qual área do passado você precisa se render, parar de pensar naquilo que passou, naquilo que aconteceu na sua vida,
que te levou para um fundo sem poço e agora você fica preso. Você fica preso lá nos seus projetos que não deram certo. Em qual área? Em o que você precisa mostrar rendição, né? Mostrar uma rendição para que as coisas comecem a caminhar naturalmente para você. Você é a pessoa afoita, aflita, porque anda brigando com você mesmo, anda brigando com seus pensamentos, anda, estrategando como que vai ser o período do seu dia. Uma sugestão que eu te dou: comece um passo de cada vez. Comece o seu dia um passo de cada vez, vivendo o presente, vivendo o agora, fazendo o que você tem que ser feito no agora. Fazendo o que você tem que ser feito no agora, não se preocupando com o dia de amanhã. Reflexão diária de hoje, terapia motivacional de hoje. Em qual área da sua vida, nesse dia 17? Hoje é dia 17, todo santo dia eu vou estar aqui com você, trazendo um tema, trazendo uma terapia. Hoje é dia 17. E qual área você precisa se render? Você precisa se render em aceitar que não tem mais condições de continuar usando drogas? Você precisa se render e aceitar que não tem mais condições de continuar usando álcool? Você precisa se render e aceitar que não tem mais condições de andar vivendo numa dupla personalidade, vivendo mentindo, pegando uma mentira, Você é uma pessoa que mente nas mínimas coisas. Em qual área você precisa reconhecer que você precisa de uma rendição para um crescimento pessoal? Olha, se você não sabe, um crescimento pessoal ele vem através da força de vontade, da teoria, da prática e da constância. O TPC. Você que precisa mudar na sua área física, mental, espiritual, você vai ter que empenhar uma força de vontade. É aquela força que vem de Deus, a força que vem do alto, a força que vem do seu subconsciente quando você dá uma ordem para você. Então, qual é a área da sua vida que você precisa dar uma ordem para você mesmo? Se render e não brigar mais com aquilo que tem te sacrificado, com aquilo que tem tirado a sua paz. Você é uma pessoa, que está brigando com aquilo que tem tirado a sua paz. Então é necessário se render em certas circunstâncias, em aceitar a rendição para que as coisas fluam normalmente. Você precisa se render ao seu vizinho porque você brigou com ele, teve uma discussão aí por causa de uma coisa fútil. Você precisa se render ao seu cônjuge que briga todo dia, toda hora é uma briga, e precisa se render e ficar quieto, ficar quieta, para as coisas se consertarem naturalmente. Faça uma reflexão, faça um inventário moral de você mesmo e pare e analise em qual área você precisa se render para ser feliz. Em qual área você precisa se render para ser feliz? Em qual área você precisa se render para o vazio que está dentro do seu peito sair? Você precisa se render, por exemplo, a ir numa igreja. Você há muito tempo não vai numa igreja e precisa se render, Parar de fazer críticas, aos pastores, parar de fazer críticas ao padre, ao psicólogo, ao terapeuta. Você precisa se render em ouvir, parar para ouvir o pastor, o padre, o psicólogo, o terapeuta. Você precisa se render para poder ouvir. Olha, quando você é um bom ouvinte, você permite que o remédio entre pelo seu ouvido
e a doença emocional, mental e física sai pela sua boca. Você permite quando você empresta o seu ouvido a ouvir coisas motivacionais, ouvir pessoas de alto padrão, ouvir pessoas que vão te acrescentar algo na sua vida. Quando você permite se ouvir, você está permitindo que um remédio entre no seu ouvido, e fique instalado na sua mente. Toda vez que você passa a ouvir pessoas que vão te edificar, o padre, o pastor, o terapeuta, o psicólogo, as pessoas que têm uma visão, as pessoas que são espiritualizadas, você automaticamente vai ser o reflexo daquilo que você está ouvindo e permitindo se ouvir todo dia. Ao contrário acontece quando você dá ouvido. Aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, aquelas pessoas que vivem matutando em querer fazer o mal, e você também acaba pegando aquele mau hábito das palavras que estão diariamente entrando nos seus ouvidos e te adoecendo sem você perceber. Você já é uma pessoa doente porque você passa a ouvir pessoas erradas e automaticamente você não bebia como você bebe agora, então você não usava droga como você usa droga, agora você não pensava coisas ruins como você pensa agora. Isso é porque você emprestou o seu ouvido a ouvir coisas que vão te levar para o fundo do poço, ou o poço sem fundo. Tem pessoas que servem como âncora para a nossa vida, deixa nós ancorada lá no fundo do poço. Então é necessário, titiozão, eu tenho que parar de me relacionar com essas pessoas. Pode ser que você não precise, que como que você vai parar de se relacionar com um parente ou um vizinho, Mas você precisa se brindar. Quando a pessoa falar coisas ruins, você precisa passar a pensar em outras coisas para não emprestar o seu ouvido àquela pessoa que está do seu lado. Eu, principalmente, quando chega uma pessoa que há muito vem reclamando, há muito vem se lamuriando perto de mim, eu começo a pensar em outra coisa, porque quando eu começo a pensar em outra coisa, eu tapo o meu ouvido para não ouvir aquela pessoa, para que o veneno dela não me atinja, para que a situação que ela está vivendo não me atinja. E eu sugiro que você faça o mesmo. Eu sugiro que você faça o mesmo para que você também não venha a ser contaminado com as lamuriações que a vida de outras pessoas, vida física, mental e espiritual passam, e você também não ser atingido com essas coisas que adoecem. Adoece o físico, adoece o mental, adoece o espiritual. Olha, a terapia motivacional de hoje é rendição. Em qual área você precisa se render? Você é uma pessoa diabética, não pode ter contato com açúcar e precisa se render e aceitar que não tem mais condições de usar o açúcar? Você é uma pessoa que tem pressão alta, precisa se render e aceitar que não tem mais condições de usar o sal? Você é uma pessoa que tem problema, Precisa cortar a gordura, Tem problema aí de colesterol. Você precisa aceitar e se render e cortar a gordura? Em qual área você precisa se render nesta noite do dia 17? Você precisa se render e aceitar que já passou da hora de fazer uma atividade física diariamente para você obter os benefícios da musculação, dos exercícios físicos? Olha, eu tenho aqui uma sugestão para você. Se você não começar a cuidar da sua saúde,
agora, hoje, no presente, se você não colocar uma força de vontade em acordar mais cedo e ir para a academia, mesmo sem querer ir, dando uma ordem para você, porque a ordem que você dá para você é a ordem que vem de Deus, é a ordem que vem do Criador. Quando você obriga você, dá uma ordem a acordar mais cedo e fazer uma musculação, você vai estar cuidando da sua saúde. Ao contrário, acontece, se você não der essa ordem para você e continuar nessa paralisia, nessa inércia, o futuro vai ser você cuidar da sua doença. Você tem uma escolha nesta noite do dia 17, nesta terapia motivacional, nesta reflexão diária. Você tem uma escolha a fazer. Ou você sente a dor de cuidar da saúde hoje no presente, ou com certeza você irá sentir a dor de cuidar da sua doença lá no futuro. Ou você sente a dor de cuidar da sua saúde agora no presente, ou você sente a dor de cuidar da sua saúde lá no futuro. Você escolhe, você decide qual dor você prefere sentir. A dor da transformação ou a dor do sofrimento. É totalmente responsabilidade sua sentir a dor da transformação ou a dor do sofrimento. Pare e analise, faça um inventário moral de você mesmo nessa noite do dia 17. Em qual área da sua vida você precisa ter uma rendição, parar de brigar, parar de discutir, parar de dar um alívio, começar a respirar. Em qual área você precisa aceitar e se render. Olha, se render em certas circunstâncias é um ato do sábio, não é um ato do tolo. Às vezes você está insistindo em algo que está te prejudicando, insistindo em algo que está te sacrificando. Você deve empenhar a força de vontade, dando uma ordem para você mesmo, em aceitar a rendição naquilo que tem te sacrificado e fazer o TPC, a teoria, prática, constância da transformação diária. Você é a pessoa que precisa ter uma transformação pessoal, então você vai ter que empenhar a força de vontade, a teoria, a prática e a constância. Assim também quando você precisa mudar o seu físico, precisa emagrecer, você vai ter que usar a força de vontade, dando uma ordem para você mesmo e trabalhar a aceitação que você precisa fazer uma musculação e fazendo o TPC, a teoria, a prática, a constância todo dia, para que o seu organismo, o seu corpo físico, ele comece a acostumar com os bons hábitos. Olha, somente a prática constante dos bons hábitos são capazes de eliminar os maus hábitos da sua vida. Eu vou repetir. Somente a prática constante dos bons hábitos são capazes de eliminar, de matar, de tirar os maus hábitos da sua vida. Os maus hábitos aí dos vícios, os maus hábitos de tudo aquilo que está te sacrificando. Qual é o mau hábito que você precisa substituir por um bom hábito nesta noite, nesta terapia motivacional, nesta reflexão diária do dia 17? Faça o seu inventário moral e decida sentir a dor da transformação. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais um dia com você na terapia motivacional, na reflexão diária do dia 17. Amanhã é dia 18, eu trago outra reflexão, outra terapia. Se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe seu like. Envie esse vídeo para as pessoas que precisam se render em alguma área, precisa de alguma transformação, precisa de uma injeção de Valmec em ativar a sua vida.
em qual área você precisa se render hoje para ser mais feliz. Um beijo no teu coração, um beijo no titiozão. Não se esqueça, se inscreva nesse canal. Tchau, tchau.